Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Hoje comigo aqui André Monteiro, mais uma vez, sem interrupções dessa vez, Eduardo. Sem interrupções, se Deus quiser. Maria de Eduardo, ó. Mas combina, hein? Maria de Eduardo Miranda Araújo. Vasconcelos. Maria de Eduardo Miranda Araújo Vasconcelos. Ela tá tentando explicar pro Clever ali discretamente que ela fez uma besteirada aqui, mas depois a gente te explica, né? Pra você acertar aí o que ela fez. Mas hoje vai dar tudo certo, vamos confiar em Jesus. Vamos confiar. Muita paz aos nossos ouvintes. E aí, Maria de Eduardo Miranda Araújo Vasconcelos? Monteiro. Maria de Eduardo Fátima Miranda Araújo Vasconcelos que Monteiro. Trocava os nomes, né? Era Nelson Monteiro e André Tavares. Não. Uma vez ele trocava. Chegou a trocar algumas vezes. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Diz aqui Kardec, né? Mas calma aí, ó. Vamos colocar os nossos ouvintes situar, né? Capítulo 1. Gênese, obra Gênese. Capítulo 1, André ficou meio perturbado. Capítulo 1. Vamos lá, André. Fundamentos da Revelação Espírita. Item 18, Miranda. Miranda tá até nervosa ali, ó. Diz aqui Kardec, né? A ciência moderna refutou os 4 elementos. Os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Elementos primitivos dos antigos, e de observação em observação, ela chegou à concepção de um só elemento, gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria por si só é inerte. Ela não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. Precisa estar unida ao princípio espiritual. Então, Kardec diz aqui que a ciência, ela refuta os 4 elementos primitivos antigos: fogo, terra, água e ar. E ela diz que existe um único, digamos assim, né, fluido, um único elemento gerador, que a gente pode até entender o princípio, o fluido cósmico universal, gerador de todas as transformações da matéria, mas ele diz que essa matéria por si só, ela é inerte, ela não tem vida, ou seja, aí nós estamos falando dos seres animados, que precisam do fluido vital, que é esse gerador, digamos assim, que tem origem no cósmico universal, né? Que tem origem no fluido cósmico universal. Ciência não chegou, acho que a ciência não chegou nem até ele, mas já está caminhando. Já está caminhando. A ciência já trabalha com a ideia de uma matéria elementar. Porque ela busca a origem do universo e de onde surgiu toda essa matéria, entendeu? Porque tínhamos aí a teoria do Big Bang, né, que foi a grande explosão que deu origem ao universo, mas hoje ela já não é mais unanimidade. Né? Já há novas teorias e muitas outras virão, até porque a humanidade não tem ainda como saber, né, como se originou o universo, já que nós não temos sentidos para isso e somos espíritos ainda não de primeira ordem. É porque só os espíritos puros podem compreender. Eles falavam isso. do átomo, né, da matéria. Que era a partícula menor. Que a princípio seria, né? Hoje já se sabe que o átomo é divisível, que tem as subpartículas atômicas, o elétron, o quarkon e por aí vai. E, quer dizer, a ciência fica enlouquecida porque aquilo que se admite hoje, amanhã com certeza não será mais admissível. Sim. E ele continua: o Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo através de provas irrecusáveis. Ó, você vê que ele, mais uma vez, ele usa o termo provas irrecusáveis. Né? E eu falei em outro programa, Kardec não utilizaria este termo de forma leviana. Ele sabia muito bem que ele estava falando de algo extremamente racional
e verificável. Sim. E aí ele diz, Miranda, ó, estudou, analisou e tornou evidente a sua ação. Ao elemento material, ele acrescentou o elemento espiritual. O elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel desses dois elementos, facilmente se explica uma multidão de fatos até agora inexplicáveis. E mais à frente, quando ele começa a estudar, acho que o capítulo 15, se eu não me engano, aqui na obra Gênesis, que a gente vai chegar lá, em algum momento aqui do nosso programa, se a Miranda deixar, né? Se a Miranda não atrapalhar, é no capítulo 14, na verdade, né, que ele começa a estudar os fluidos. Sim. E mais tarde, o destino da ciência é pesquisar o pensamento. Quando você fez a colocação, que no outro programa, que já se estuda aqueles grupos que ficam submetidos às vibrações da oração, da prece, isso aí é um caminho que mais tarde vai deixar muito claro que é o que a doutrina espírita nos traz, que o pensamento vai atuar no fluido cósmico universal. Sim. E esse fluido cósmico universal, no seu estado de pureza, somente os espíritos puros conseguem atuar sobre ele, porque tem uma sintonia. Kardec, através da revelação dos espíritos, ele vai dizer que existe uma trindade universal, né? Que é Deus, Espírito e matéria. Ou seja, Deus é Deus, Espírito é Espírito e matéria é matéria. E a gente parte do complexo, né? Aliás, a gente parte do simples para o complexo. Qual, digamos assim, desses elementos que a gente tem mais facilidade de identificação? É a matéria que nós estamos vivendo nela, né? É a matéria, o mundo material. Né? Esse a gente tem condição de identificar mais facilmente. Mas não quer dizer, já que a gente muitas vezes não consegue identificar a presença do Espírito, agora sim, a gente já até consegue, os médios principalmente, e principalmente de Deus, que esses elementos não existem. Então a gente consegue identificar a matéria facilmente. E estamos caminhando aí para desenvolver essa possibilidade de identificação dos demais elementos. E todos eles, digamos assim, que Kardec coloca aqui, é que dentro desse contexto do elemento material, aqueles seres que possuem vida são dotados do fluido vital, que é a nossa bateria, né, Miranda? Digamos assim... É o combustível. É como se fosse a bateria do nosso celular, né? Se a gente usa mal, essa bateria, ela ao longo do tempo da nossa existência... vai ficar esgotada. Ela vai esgotar, porque quando a gente reencarna já com tempo de vida programado, ou seja, a bateria está ali programada para mais ou menos aquele tempo de vida. Se a gente economiza, se a gente faz a reposição dessa bateria, a gente pode até esticar mais um pouquinho. Agora, se usa bem, consegue até um reforço, a moratória. Consegue até uma moratóriazinha, consegue até passar mais um pouquinho ali. Agora, se a gente usa mal, aí essa bateria vai, é igual o celular. Se a gente usar muito, ficar o dia todo falando, internet, esgota isso, aquilo, rápido, outro, você esgota rápido, a sua bateria não chega até o final do dia. Então, e como é que esse estudo, essa informação vai influenciar na nossa saúde, né? Na nossa saúde do corpo físico. O equilíbrio também. A energia mental também, né? Sim. Se você desperdiça a sua concentração com coisas muito fúteis, você sofre esgotamento, aí vem o desequilíbrio mental. Sim. E aí, Eduardo? Eduardo está ali pensativo. Estou aqui pensativo. Vamos seguir com a leitura. Vamos seguir. Diz aqui Kardec, Eduardo, por sua própria essência e como tem por objetivo o estudo de um dos dois elementos que constituem o universo, aí ele já diz, um dos dois elementos que constituem o universo, o Espiritismo entra em contato com a maior parte das ciências e, assim sendo, ele só podia surgir após a elaboração dessas e, sobretudo, depois que elas houvessem provado sua incapacidade de explicar tudo somente pelas leis da matéria. Realmente, assim, isso é muito interessante porque eu só fui dar valor, né, à questão do estudo quando eu conheci o Espiritismo. Olha que interessante, porque eu pensava assim, para que eu tenho que saber de biologia?
pra que eu tenho que saber de química? Eu pensava, né? Eu não vou ser químico, não vou ser biólogo. E aí quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu tinha acho que 17 anos, eu falei, meu Deus... Tá tudo encadeado. Eu comecei a ter... Eu ia lendo as obras e eu tinha que ir nos meus livros do colégio para estudar o que era o átomo. Porque eu nunca tinha parado para pensar, por que eu tenho que saber o que negócio de física? O que eu quero saber de átomo? Eu pensava assim, né? Eu gostava de algumas coisas, de história, geografia. Eu não tava nem aí para negócio de átomo, de... E aí quando eu comecei a estudar a doutrina e eu vi Kardec falando em átomo, eu falei, meu Deus. Aí eu tive que ir lá estudar para ver o que era o átomo. Do átomo ao arcanjo. Do átomo ao arcanjo. Então a doutrina, ela enriquece a gente porque ela valoriza também o conhecimento humano. Os espíritos se baseiam no conhecimento humano para explicar as leis, tanto da matéria quanto do plano espiritual. E aí eu comecei a valorizar e estudar. Eu lembro disso como se fosse hoje, eu pegando os livros de química, de física, para poder entender o que os espíritos estavam falando. E é interessante aqui que você vê que ele diz que está tudo no seu tempo certo. E ele não adiantava a doutrina vir antes se ela não ia ter um suporte dessas, digamos assim, né? Dessas ciências, química, física que você citou, biologia, porque se isso não tivesse avançado, se esses estudos não fossem avançados, a gente não ia conseguir, digamos assim, ter a capacidade de explicar a ciência, o princípio espiritual. Então a humanidade precisou que esses cientistas reencarnassem, desenvolvessem essa parte esses campos da ciência, química, física, biologia, astronomia, astrologia, enfim, essa série de situações, para que com esse conhecimento desse um suporte para a vinda da doutrina espírita. O centro de interesse da própria humanidade estava numa época em que as pessoas já estavam cansados, até por conta da lei da reencarnação, migrando de uma experiência para outra, né, já trazia essa necessidade mais evidente de uma compreensão mais aprofundada. E aí Kardec avança aqui no item 19. Esse item é grande, mas vamos iniciá-lo aqui. Acusa-se o espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria. Mas acho que a Miranda tem um pezinho lá, né? Tem, ela pode explicar bem. Ela já foi queimada por feitiçaria, né? Já. Em outras encarnações. Já foi? Já. Eu sei que eu queimei, se eu fui queimada, não sei não. E aí, Miranda, esse parentesco do espiritismo aí com a magia e a feitiçaria? Do místico, não é? O místico, que é aquela realidade do ser espiritual que não era explicado pela racionalidade até então. Falta de conhecimento, né? Por isso Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele continua, porém, esquece-se de que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, que não está muito distante de nós, que a química é filha da alquimia, com a qual nenhum homem sensato ousaria ocupar-se hoje em dia. A alquimia foi realmente ela abriu uma série de... aquela ideia de se descobrir a fonte da juventude, né? Os alquimistas buscavam ali transformar as coisas em ouro, tinham umas ideias que eles não conseguiram atingir o seu objetivo. Mas já eram os princípios da ideia da química, né? E derivou um monte de estudos ali que eles começaram a estudar os elementos, uma série de questões ali foram sendo desenvolvidas a partir do momento em que eles começaram a desenvolver. Se você olha assim no primeiro momento, era uma ideia maluca, né? Vamos tentar descobrir uma fórmula para transformar as coisas em ouro. Vamos tentar uma fórmula para da fonte da juventude, né? Eles não conseguiram, mas a partir daí, tanto no campo da medicina como no campo de outras ciências, da química e da física, eles foram desenvolvendo outros aspectos. Ou seja, de alguma maneira hoje ninguém mais se ocupa disso, mas naquele momento ela teve assim o seu, digamos assim, o seu interesse e teve o seu proveito também. Aí Kardec diz, ninguém nega, entretanto, que na astrologia e na alquimia estivesse o embrião das verdades de onde sairiam as ciências atuais, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Apesar das suas fórmulas ridículas, a alquimia levou à descoberta dos elementos químicos e da lei das afinidades.
A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros, que ela estudara, mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram, para o vulgo, seres misteriosos, nos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador. Então, a partir dessas ideias, dessas concepções, às vezes equivocadas, se chegou, aquilo ali foi sendo estudado, digamos assim, e aquilo avançou em outras ideias que essas sim válidas. Em outras áreas também. Em outras áreas, né? E aí ele diz aqui, ó, quando Galileu, Newton e Johannes Kepler, astrônomo alemão, tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio rasgou o véu e lançou um olhar que algumas criaturas acharam indiscreto, nas profundezas do espaço, os planetas apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o alicerce do maravilhoso desmoronou. Quer dizer, a ciência ela foi dando passo a passo, né? Ela foi trazendo as explicações, né? O Galileu, e realmente, gente, se a gente parar para avaliar, o que Copérnico e Galileu revelaram era algo extraordinário. Porque se você olha o Sol, né? Se nós vamos nos basear pelo Sol, ele nasce a Terra redonda ele nasce a leste e se põe a oeste. Então o que nós imaginávamos? Que era o Sol quem estava se movendo. Ué, sim. Se eu vejo o Sol num ponto... Eu tô parado. Aí, ao longo do dia, eu vou vendo o Sol mudar de direção, até ele chegar... Quem é que está se movendo? Aos meus olhos, quem está se movendo é o Sol. Então, é como se a Terra fosse o centro do universo e o Sol que está girando ali e fazendo o dia e a noite. E aí vem o Copérnico em primeiro lugar e depois Galileu comprovando de que não, quem está girando é a Terra. Aí, como é que pode? Como é que a Terra está girando se a gente está parado aqui? Então, assim, é uma loucura... Né? Porque Galileu foi ameaçado de morte, né? Foi, ele teve que negar, teve que... Então, assim... Inquisição. Nós vemos que o que a doutrina espírita vem revelar, muitas vezes pode parecer maravilhoso, sobrenatural, como foi maravilhoso e sobrenatural quando Copérnico diz que, não é nada disso aí que vocês estão falando, não. Quem está girando é a Terra. E ele é queimado, né? Ele é morto. Foi ameaçado. Não, Copérnico morre. Copérnico, sim. E o Galileu que retoma aquele estudo ali, recua, e aí ele refuta a ideia sobre a... Ele é obrigado a recuar. A recuar, porque senão ele ia morrer. Exatamente. E aí Kardec continua, né? Hoje em dia, ninguém questiona mais que quem gira é a Terra, e não o Sol que está ali girando. Então, assim, do mesmo jeito que daqui a algumas décadas, ninguém vai mais questionar os princípios básicos da doutrina espírita. É isso aí, que no primeiro momento é tido como... magia, feitiçaria, ocultismo, como diria Freud, e outras coisas, outros adjetivos. É o que Kardec diz aqui, ó. O mesmo acontece ao espiritismo com respeito à magia e à feitiçaria. Estas também se apoiavam na manifestação dos espíritos, como a astrologia no movimento dos astros. Mas na ignorância das leis que regem o mundo espiritual, elas misturavam a essas relações práticas e crenças ridículas, as quais o moderno espiritismo, fruto da experiência e da observação, refutou. Então aqui, Kardec ele vai dizer que da mesma forma como aconteceu com a alquimia, com a astronomia, a astrologia, que elas tinham, digamos assim, manifestações, né, que, digamos assim, misturavam crenças e práticas ridículas, ele diz que isso também aconteceu com o espiritismo. E aí ele fala, né, as quais o moderno espiritismo, fruto da experiência da observação, refutou. Ele diz isso em relação à astrologia, mas a gente viu isso também acontecer também com o espiritismo, que em determinado momento houve uma mistura ali de crenças, de situações em que as próprias fraudes que aconteceram, os embustes, né, que comprometiam de certa forma digamos assim, a idoneidade da ciência, do espiritismo. Práticas que foram, digamos assim, associadas, que de alguma maneira desacreditavam. Ou esses próprios charlatães, né? O próprio Leon Denis estudou isso bastante também no Invisível,
como aquelas pessoas eram desmascaradas, e aí quando um cientista comprovava que havia uma fraude, um embuste, ele generalizava. Eu peguei um embuste aqui, então tudo é embuste. O Leon Denis até no livro ele cita que tinham médiums, né, pessoas que tinham o fenômeno era autêntico, mas depois eles perderam aquela possibilidade de fazer aquele fenômeno e eles começaram as fraudes, né? A fazer os embustes e ali as fraudes. E as pessoas se utilizavam desses embustes para atacar o espiritismo. Generalizava tudo. Tudo é um embuste. Então, acabava o santo pagando pelo pecador. E Miranda? Nós vamos observar que são degraus de compreensão da humanidade. Precisou passar por um estágio, mas não ficou congelado nele. E é por isso que ninguém é detentor da verdade. É como se fosse um grande espelho que cada um de nós, no nível de maturidade, vai fazendo uma leitura mais profunda e mais adiantada sobre algo. E a nossa, digamos assim, e a nossa responsabilidade, nós que estamos no cenário, no movimento espírita, a nossa responsabilidade com a verdade, né? Até rimou, mas essa responsabilidade nossa com a verdade, com a nossa fala, sabendo que muitas vezes a gente transmite uma opinião pessoal como se fosse, que acaba se confundindo com a filosofia espírita ou a ciência espírita, porque quando o André fala, a Miranda fala e o Eduardo fala, principalmente quando nós estamos ao microfone da rádio, aquilo ali é como se fosse a voz do movimento. Sim. É a voz da Rádio Rio de Janeiro. Aí a nossa necessidade da gente saber separar aquilo que é nosso. A nossa compreensão sobre algo e aquilo que o algo realmente se propõe. Isso. Ou quando a gente não traz algo que não é. Sim. Que não faz parte do contexto espírita e a gente relativiza, introjectando, introduzindo isso e dando uma fala nessa ideia nossa, nesse pensamento nosso, muitas vezes influenciado pela cultura, pelos usos e costumes da época, a gente traz isso para dentro, ou por outras ideologias, a gente traz isso para dentro do movimento, da nossa fala enquanto divulgadores do espiritismo, reverberando como se isso fosse espiritismo. E não é. Por isso que você, amigo ouvinte, internauta, precisa estudar. E é muito sutil isso. Para identificar isso. Porque é muito sutil, entendeu? Aqui nos estudos nossos na rádio, isso fica muito correlacionado à mediunidade na compreensão da Umbanda. Não é que nós estejamos dizendo que o ritual da Umbanda é espiritismo, mas nós não desprestigiamos, não desrespeitamos a maneira como os umbandistas lidam com a mediunidade. Sim. Não temos preconceito nem discriminamos, mas sabemos que o estudo que Kardec elaborou sobre mediunidade vai muito além do ritual. Sim, e não só em relação às práticas ritualistas, mas principalmente aos pensamentos que estão sendo... Os valores, os pensamentos que a sociedade está, digamos assim, trazendo para nós. É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um programa. Passou rápido. Agora só falta aqui finalizar. Certamente a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Querer confundi-las é mostrar que não se sabe nada sobre nenhuma delas. Eduardo Araújo, obrigado mais uma vez. Muita paz a todos os nossos ouvintes. Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza. Amigos ouvintes, muita paz a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Em particular, neste momento em que damos continuidade ao estudo desta obra, estamos estudando juntos já o capítulo 8º da segunda parte, em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz a trajetória, os ascendentes, as consequências, as motivações das escolhas que fizeram os espíritos, por ele, Kardec, classificados como espíritos em expiações terrestres. O que será que aconteceu com Antônio B? Nós já começamos a estudar a trajetória desse espírito, Antônio B, um escritor muito festejado, respeitado. O que terá acontecido então quando ele desencarnou? Exerceu muitos cargos públicos na Lombardia, com integridade e distinção. Mas em 1850, ele caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Mas sua morte foi considerada normal, real, até porque seu corpo começou a apresentar vestígios da decomposição assinalados no corpo. Acontece que 15 dias depois do enterro, a família pediu exumação porque um medalhão fora esquecido dentro do caixão. Quando ele foi aberto, o caixão foi aberto, o corpo mudara de posição. Estava de bruços. Parte de uma das mãos havia sido comida pelo próprio defunto. E a conclusão é de que Antônio B fora enterrado vivo e efetivamente morrera sob a ação do desespero e da fome. Ou também não teria sido por asfixia? Neste ponto também nos cabe indagar. Nós já falamos sobre isso, apenas para reorganizarmos juntos as nossas linhas de raciocínio. O que aconteceu então para que ele fosse dado como morto e enterrado vivo? O fenômeno é chamado morte aparente. Alguns chamam de letargia. Essa palavra, letargia, vem do grego e significa sono profundo, patológico. Em grego, significa também esquecimento, preguiça, entorpecimento. A letargia é sempre natural. É como também o é a catalepsia. O que é a catalepsia? É a perda temporária de sensibilidade e movimento por uma causa fisiológica ainda não explorada. A catalepsia é localizada, pode atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo. Consequentemente, permite que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é que dá essa aparência de morte, por isso o fenômeno é chamado morte aparente. É a suspensão das forças vitais, e nesse caso é geral essa suspensão das forças vitais, e então, portanto, a letargia dá ao corpo todas as aparências da morte. O espírito de Antônio B foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em agosto de 1861, portanto, 11 anos depois da sua morte, da sua desencarnação, a pedido de parentes, como dissemos, porque um medalhão tinha sido esquecido dentro do caixão. Então, o Antônio B, à mesa mediúnica na Sociedade Espírita de Paris, informou a Kardec o seguinte, que em 1850 ele caiu morto, entre aspas, e foi, em agosto de 1861, evocado na Sociedade Espírita de Paris, como lembramos agora. Ele queria responder às perguntas:
sobre os incidentes da própria morte, ele respondeu com outra pergunta: mas por que avivar essa lembrança do castigo? Aqui nós vemos que ele já tinha consciência do que lhe tinha acontecido. Este mecanismo da lei. Afirmou tratar-se mesmo de morte aparente. Ele disse: eu estava quase exangue, ou seja, privado de articulação do sangue, que promove naturalmente ou provoca a descoloração da pele. E acrescenta: não se deve imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Portanto, esse tipo de desencarnação estava na programação pré-natal, a programação antes de Antônio B. encarnar. E ele diz: vou fazer o possível para vos responder, e se não puder fazê-lo, falo-á um dos vossos guias por mim. Ele já está dizendo aqui que Erasto, o grande Erasto, vai complementar ou terminar a entrevista de Antônio B. à mesa mediúnica. Falando sobre as sensações daquele momento de desencarnação, ele disse que era uma dolorosa provação, que ele se sentia entre 4 tábuas, tolhido, absolutamente tolhido, que era impossível gritar porque não havia eco por falta de ar. Era como um condenado à boca de um forno, abstração feita do calor, diz ele. A ninguém, conclui, desejo um fim rematado por semelhantes torturas. Cruel punição, declara ele, de cruel e feroz existência. Não saberia dizer no que então pensava. Apenas revendo o passado, vagamente entrevia o futuro. Kardec observa que esta afirmativa é incompatível com a reputação ilibada que ele, Antônio B., deixara na vida material. Mas Antônio B. responde: que vale uma existência diante da eternidade? Antônio B. então diz que aceitara esse tipo de desencarnação antes de encarnar, e que só ele e os bons espíritos sabiam disso, mas vai revelar a Kardec. O que mesmo ele vai revelar? O ascendente espiritual desta situação de morte aparente. Em encarnação anterior, revela ele, ele enterrou viva a própria esposa num fosso e acrescenta: a pena de talião devia ser-me aplicada olho por olho, dente por dente. E finaliza dizendo que voltará mais tarde e que o espírito Erasto completaria a sua comunicação. Qual então o significado da expressão pena de talião? Vamos recordar juntos. Para alguns é vingança, para outros é pagar na mesma moeda, o que significa a mesma coisa. Os espíritos superiores explicam lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta de nosso querido codificador Allan Kardec, que tomou o número 764. Os espíritos superiores então dizem que a pena de talião é a justiça de Deus, e Deus é Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. É o que o Espiritismo e outras correntes religiosas chamam de lei de ação e reação, lei do retorno, lei de causa e efeito, porque neste caso, para cada ação, há uma reação igual em sentido contrário. É a lei de causa e efeito, ou do, também chamado, do karma. O que ensina o Espiritismo por meio da pluralidade das existências? É que os males e aflições da vida, muitas vezes, são expiação do passado, que nós sofremos na vida presente as consequências pelas faltas que cometemos em vida anterior
ou em vidas anteriores. E assim sucessivamente, até que tenhamos corrigido todas as nossas imperfeições, porque as existências são solidárias umas com as outras. É o que vemos em A Gênese, no capítulo 15, no item 15 também. Portanto, nós vemos que a pena de talião é da justiça de Deus, mas não cabe ao homem, à criatura humana, aplicá-la. A aplicação da pena de talião é exclusiva de Deus. Só Deus pode aplicá-la. E então, como foi anunciado por nosso Antônio B., lá à mesa mediúnica, então ele interrompeu naquele momento a sua comunicação. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que outro espírito, um guia de vocês, disse ele à mesa mediúnica na Sociedade Espírita de Paris, um guia de vocês virá completar a minha comunicação. Este guia, que na verdade é também o guia do médium, é Erasto. O que disse esse grande espírito, grande colaborador da codificação? Na verdade, ele disse que o desfecho que teve a encarnação de Antônio B. é raro. Desfechos como este são raros, disse Erasto. A comunicação de Antônio B. ilustra muito bem, disse ele, essa correlatividade e dependência interexistencial. O que é isso? É que há uma dependência entre as existências. O que fazemos em uma repercute na outra, pelo bem ou pelo mal, ou seja, não necessariamente pelo mal, mas pela necessidade de corrigir. E toda vez que há necessidade de corrigir um ato afastado da lei de Deus, nós sabemos que é preciso haver sofrimento e provação ou expiação. Nós estamos estudando aqui no capítulo 8º desta segunda parte exatamente isso, as expiações terrestres. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, todos nós estudando juntos aqui o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no nosso programa Luz na Penumbra. Então, o que diz Erasto a respeito dessa trajetória ou desta situação raríssima que é a de Antônio B., que foi enterrado vivo por conta de letargia, etc., como nós já vimos. E que ele disse que a comunicação de Antônio B. à mesa mediúnica muito bem ilustra a correlatividade, quer dizer, essas coisas ficam correlatas, ficam ligadas umas às outras, ou uma à outra. E há, portanto, essa dependência interexistencial, a dependência entre as existências. E, portanto, as tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores humanas são sempre as consequências de uma vida anterior, culposa ou mal aproveitada. Acrescenta Erasto que deve ainda nos dizer que casos como o de Antônio B. são raros porque terminou uma existência correta, como nós vimos quando foi apresentado por Kardec. Uma encarnação, uma vida ilibada, séria, respeitada, ocupou cargos públicos, etc. Mas então, diz-nos Erasto, mas ele próprio, essa encarnação, uma existência correta, terminou assim com esse desfecho, digamos, trágico, porque ele próprio, o espírito Antônio B., tendo tudo isso solicitado para abreviar o seu tempo na erraticidade. Portanto, ele queria abreviar a sua erraticidade, ou a sua permanência, o seu tempo na erraticidade,
e ele também desejava atingir mais rápido as esferas superiores. Informa Erasto que depois de um período de perturbação e de sofrimento moral, aliás, isto é inerente à expiação do crime, o crime de Antônio B será perdoado. Antecipa aqui, ou esclarece, Erasto. E ele irá para um mundo melhor. Nós vemos que coisa interessante, porque ele já era um espírito que tinha suas conquistas, um espírito ilibado, escritor, etc., e que ele precisava e pediu isto para abreviar o seu período na erraticidade e atingir mais rápido as esferas superiores, porque certamente então ele já tinha conhecimento disso, de que ele poderia ir para as esferas superiores. Então ele resolveu jogar esta cartada total, fazer esta encarnação terminar desta forma, com morte aparente. Seu crime será perdoado, diz Erasto. Ele irá para um mundo melhor, onde é esperado pela vítima, que já o perdoou. Outra informação muito importante de Erasto para todos nós e para os que estavam lá na Sociedade Espírita de Paris. Mas então Kardec pergunta: que proveito pode a humanidade auferir de semelhantes punições? Esta pergunta é uma pergunta importantíssima. Revela a acuidade de pesquisador, a delicadeza de pensamento, de raciocínios, que sempre busca as angulações mais profundas e especiais. Então, se há essas punições, o que a humanidade pode ganhar disso, pode tirar proveito disso? Erasto responde, observando, Erasto é o guia do médium, nós já vimos, observando que penas não existem, essa informação é preciosa, penas não existem para desenvolver a humanidade. É claro, porque aqui haveria uma perversidade. Teria sido necessário que as pessoas errassem para sofrerem as penas e só então desenvolverem-se como humanidade. Portanto, Erasto diz, as penas, os castigos, as expiações, as provações não existem para desenvolver a humanidade, mas para a punição dos que erram. Porque, de fato, a humanidade não pode ter nenhum interesse no sofrimento de um de seus membros. O que também aqui seria uma questão de perversidade por parte da humanidade em querer ver sofrer os seus membros. Então, o próprio Erasto assim encerra os seus esclarecimentos. Aproveitai este exemplo cruel, queridos espíritas, a fim de suportardes com paciência os sofrimentos morais e físicos, todas as pequenas misérias da terra. Suportarmos tudo isso para vencermos, superarmos as nossas dificuldades e nos elevarmos adentrando outras possibilidades e outras esferas superiores a que nós estejamos eventualmente na época em que tenhamos cometido as nossas falhas. Além disso, quando Erasto encerra, como Antônio B tinha anunciado, encerra a comunicação dele, Antônio B, Kardec, como sempre, apõe uma de suas preciosas notas. Aqui diz-nos ele: este fato não encerra um ensinamento terrível? A justiça de Deus, às vezes tardia, nem por isso deixa de atingir o culpado, prosseguindo em seu aviso. Porque muitas vezes nós vemos que pessoas cometeram crimes e continuam vivendo de uma forma muito leve, muito proveitosa. Continua Kardec.
é altamente moralizador o saber-se que, se grandes culpados acabam pacificamente na abundância de bens terrenos, nem por isso deixará de soar cedo ou tarde para eles a hora da expiação. Penas tais não são compreensíveis, não só por estarem mais ou menos ao alcance das nossas vistas, como por serem lógicas. Nós vemos aqui que, inclusive, a nossa fé é raciocinada. E a nossa doutrina é racional e racionalista. Cremos, continua Kardec, cremos porque a razão admite. Uma existência honrosa não exclui, portanto, as provações da vida, que são escolhidas e aceitas como complemento de expiação, o restante do pagamento de uma dívida saldada antes de receber o preço do progresso realizado. Continua então Kardec. Considerando quanto nos séculos passados eram frequentes mesmo nas classes mais elevadas e esclarecidas os atos de barbarie que hoje repugnam. Quantos assassínios cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida de outrem? Esmagado o fraco pelos poderosos sem escrúpulo. Então compreenderemos que muitos dos nossos contemporâneos têm de expungir máculas passadas, e tampouco nos admiraremos do número considerável de pessoas que sucumbem vitimadas por acidentes isolados ou por catástrofes coletivas. Aqui nós vemos uma referência de Kardec às várias possibilidades de retificação do espírito perante a própria consciência, onde está escrita a lei de Deus. Porque ele fala de acidentes ou questões, assuntos, eventos isolados na vida da criatura ou por catástrofes coletivas. Continua Kardec. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os prejuízos da Idade Média e dos séculos que se seguiram legaram às gerações futuras uma dívida enorme, que ainda não está saldada. Portanto, ele aqui nos informa que, como muitos de nós cometemos barbáries, atos bárbaros, na Idade Média e nos séculos que seguiram a Idade Média, nós ainda temos dívidas contraídas perante a lei de Deus e que ainda precisamos saldar através de provações ou de expiações. E conclui Kardec. Muitas desgraças nos parecem imerecidas, somente porque apenas vemos o presente. Mas Deus, que tudo vê, de tudo cuida, tudo sabe, como vê tudo, Ele sabe que tudo está de acordo com a sua própria lei, que é de amor, de justiça, de caridade, de proteção e de misericórdia. Os Espíritos nos ensinam isso, e é preciso que estejamos todos alertas para que, buscando sempre o nosso autoaperfeiçoamento, nós possamos nos libertar de certas situações de expiação e de provação. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono
nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.